Olá, irmãos, boa noite, bom dia, boa tarde. A paz de Cristo no coração de vocês é o que eu desejo. Que haja muita alegria, muita paz, muita saúde, amém? E acima de tudo, que o Espírito do Senhor esteja com vocês. Estamos iniciando mais uma palestrazinha, na qual eu louvo a Deus pela oportunidade de falar com vocês. Nós estamos chegando já próximo do fim do ano, a partir do início do ano, vamos criar outras diretrizes, para dar continuidade. Acredito que já fazendo os cultos normais nas duas igrejas, e eu convido os mais idosos, os mais preocupados, que passem por todas as vacinas, que se resguardem usando máscara, mantendo um certo distanciamento, até o momento oportuno em que possamos parar com isso. Mas hoje vamos meditar em mais uma das parábolas que Jesus proferiu e que está relatada no Evangelho de Lucas. Então eu convido, se você quiser acompanhar a leitura, Lucas capítulo 18, semana passada falamos da primeira parábola, no versículo 1, que fala sobre a parábola do juiz iníquo. E hoje nós vamos falar da parábola do fariseu e o publicano. Vamos entender isso aqui à luz da palavra de Deus, mas primeiro vamos fazer uma leitura, depois uma breve oração. Lucas 18, versículos 9 até o 14. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus também contou esta parábola para alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho. O publicano, estando em pé, longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem pena de mim, que sou pecador. Aí Jesus continua dizendo: digo a vocês que este desceu justificado para a sua casa e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que crê será exaltado. Amém? Feche os seus olhos, eleve ao Senhor seu pensamento e façamos uma oração. Querido Deus, amado Pai, mais uma vez, Senhor, nos dirigimos a Ti em oração no dia de hoje, para Te agradecer, ó Pai, este dia que estamos terminando, já chegando à noite, e o tivemos, Senhor, na Tua presença, com a Tua guarda, com a Tua proteção, com os Teus livramentos. Acima de tudo, Senhor, com as Tuas bênçãos, fomos agraciados com mais esse dia de vida. Agora, Senhor, temos lido a Tua palavra e queremos repassar para a Tua igreja, Pai, para os Teus filhinhos, para o rebanho que colocaste aos meus cuidados, Pai. Queremos repassar esses ensinamentos que o Teu Filho nos deixou. Ensinamentos estes, Senhor, que nos preparam para a vida, nos colocam no nosso devido lugar e nos fazem compreender o quanto somos pequenos e o quanto Tu, Senhor,
és grande, grande e poderoso, único e verdadeiro Deus. Então agora, Senhor, unge-nos com teu Espírito, tanto eu que estarei falando, pela tua graça, pela tua misericórdia, como os teus filhos que estão do outro lado ouvindo, para que possamos meditar na tua palavra, mas com a orientação do teu Espírito. Te pedimos isso, te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Então, queridos, essas parábolas simples, de certa forma, que o Senhor Jesus proferiu naquele tempo que esteve aqui entre nós, são profundos ensinamentos. Mas, como diz a própria palavra, assuntos espirituais têm que ser discernidos pelo Espírito. Temos que compreender, levando em conta que somos cristãos. Não somos qualquer pessoa. Não somos pessoas sem conhecimento bíblico. Éramos quando vivíamos nas trevas. Mas depois que recebemos a Cristo como nosso Senhor e Salvador e passamos a frequentar uma igreja, então se abre a luz divina através da Bíblia. E é nesse contexto que a palavra de Deus nos diz que o Senhor Jesus nos tirou das trevas da ignorância e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Então agora o nosso entendimento é outro. Não é mais a luz das práticas humanas e simplórias, não. É a luz de Cristo, é a luz do ensinamento divino para que tenhamos vida e a tenhamos com abundância. Então vamos entender essa palavra. Jesus também contou esta parábola, ele já havia contado outras, obviamente, e agora ele diz assim, que estava contando essa palavra, diz o versículo 9, para alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. Olha só, alguns que se consideravam justos e desprezavam os outros. Dois erros que caminham juntos, duas situações que não são antagônicas, embora tenham sentidos diferentes. Em princípio, os fariseus, que eram uma seita, que achavam que eram mais zelosos pela palavra de Deus, pelo Pentateuco, pela Bíblia do Velho Testamento, não é? Eles achavam que eles tinham muito zelo pela lei judaica, mas não tinham nada em comum com o amor, com a paz, com a alegria, com as coisas boas que o crente precisa ser e praticar. Então, esses são os que estão sendo tocados aqui pela parábola que Jesus proferiu. E ele diz, se consideravam justos, isso é um lado da coisa. E pior do que isso, ou junto com isso, e desprezavam os outros. Você vai reparar na oração que ele vai fazer que ele não só se elogia a si próprio, como ele menospreza o outro, que é o outro é o publicano. Publicano eram os homens que trabalhavam no serviço público de arrecadação de impostos, de taxas jurídicas, de trabalhos da alfândega, tinha as alfândegas e eles cobravam impostos. Eles trabalhavam para os romanos. Eles tinham o credenciamento de Roma, que era quem estava governando ali, e eles cobravam, eles devolviam a Roma uma parte, mas eles ficavam com outra. E eles eram considerados ladrões
pela maioria do povo, porque eles acresciam taxas, impostos desnecessários ou até descabidos, que não tinha a ver, só para ficar para eles aquilo. Então havia como que esse conluio entre os arrecadadores de impostos, porque não era tudo para entregar ao governo e eles tirar apenas o seu salário, não. Eles criavam, eles inventavam situações. Não é muito diferente de hoje não, queridos. Não é muito diferente hoje não. O roubo sempre foi parecido, assim como também as boas práticas sempre foram parecidas. Então veja bem, 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu, como eu já expliquei a vocês o que é o fariseu, e o outro era publicano, como eu também já expliquei o que era um publicano. Era um homem público, é um homem que trabalha no serviço público, na arrecadação, e tinha a fama de ladrão, tinha a fama de desonesto. Pois bem, mas o fariseu, vejam bem, o fariseu era aquele que achava que era o bom. Não, eu é que sou religioso. Tem religiões assim, irmãos. Aliás, tem crentes assim em várias igrejas, em quase todas, se não em todas. Tem crente que acha que é o bom. Tem crente que acha que o ímpio tem que ser tratado como um restolho. Não é assim, não. Nós somos seres humanos, temos que tratar uns aos outros com respeito, com dignidade. Podem compreender isso? Sem orgulho, sem vaidade. Então, veja bem o que aconteceu. O fariseu, ou seja, aquele que era hipócrita, porque aquele que pensa que é o bom e que os outros não valem nada, é um hipócrita. Aquele que zelava muito pela lei judaica, mas desprezava o carinho, o amor, o respeito, a dignidade dos outros, isso é um hipócrita. E o fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo, ou seja, ele orava de si para si, que quer dizer, ele falava a seu próprio favor. Ele não orava, ele estava se elogiando diante de Deus, achando que ele convencia Deus de que ele era bom, quando não é assim, nós não conseguimos convencer, Deus sabe se somos ou não. O fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros. Aqui ele falou realmente nos que praticavam coisas erradas. Não quer dizer que ele não os praticava, mas ele falava dos outros. E agora ele diz assim: nem ainda como este publicano, que já menosprezou o irmão da fé, vamos dizer assim, que estava ali achando que já estava acusando para Deus os defeitos do outro. Deus o conhecia. Você não precisa falar para Deus dos defeitos de ninguém, porque Deus conhece os defeitos de todos. Não sou como este publicano. Aí ele conta as virtudes. Jejuo 2 vezes por semana. Bom, isso é muito bom para quem quer emagrecer, é uma beleza, né? Dou o dízimo de tudo que eu ganho. Isso é um ato, veja bem, é uma prática justa, honesta, agradável a Deus, desde que seja feita de coração, compreendendo por que está fazendo e para que está fazendo. O publicano, estando em pé de longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu. O publicano, aquele que era considerado desonesto, que nos impostos roubava, mas veja bem, tem pessoas em todas as áreas da vida que mesmo agindo errado em determinados pontos, tem algo de bom em si. Não quer dizer que todos tenham, mas alguns têm. E são esses que têm uma sinceridade mais coerente, que acabam ouvindo a palavra de Deus e se dedicando a ele de verdade. Mas o outro tinha criticado ele.
O fariseu praticou o publicano, criticou o publicano. Mas o publicano não estava preocupado em condenar o fariseu. Não, ele tinha tanto temor a Deus que ele nem ousava levantar os olhos para os céus. Então diz a palavra: ó Deus, tem pena de mim. Em outras versões está escrito: tem misericórdia, mas tem pena de mim, que sou pecador. Quer dizer, esse reconhecia que era pecador. O outro não. O outro achou que era bom. Irmãos, todo ser humano é pecador. A partir do pecado de Adão, todo ser humano é pecador. O pecado habita a carne de todo ser humano, porque Adão abriu a guarda para isso. Cometeu o primeiro pecado, como homem terrestre, obviamente, cometeu o primeiro pecado. E nele já estávamos nós geneticamente. E a palavra de Deus diz que todos pecaram e foram destituídos, ou seja, lhe foi tirado a glória de Deus. A glória de Deus que estava no homem. Veja que Adão, antes de pecar, falava pessoalmente com Deus, ouvia a voz de Deus, falava com Deus, se reportava a Deus, reconhecia ter sido criado por Deus e tudo mais. Não é? Pois bem, ó Deus, tem pena de mim que sou pecador. Digo, aí agora Jesus diz assim: digo a vocês que este desceu para a sua casa justificado. Este desceu justificado para a sua casa. E não aquele, quer dizer, o publicano foi justificado, porque confessou ser pecador. Não ficou acusando o outro, não, nem a ninguém. A gente não precisa falar dos erros dos outros. E a gente nem precisa falar das nossas virtudes, precisamos é vivê-las. Virtudes são para serem vividas. As práticas boas não são para ser apenas decoradas e guardadas na mente, não. É praticadas. A bondade, o amor, a sinceridade, a honestidade, a santidade. É para ser praticada, não é para pegar um rótulo e botar aqui no peito dizendo: olha, eu sou isso, como se fosse um funcionário. Então Jesus disse: eu digo a vocês que este, que é o caso publicano, desceu justificado para a sua casa, e não aquele que era o fariseu. E aí, por que Jesus disse isso? E aqui vem a chave do assunto, o âmago do assunto está aqui. Porque todo aquele que se exalta será humilhado. Olha, presta atenção. O último versículo, versículo 14, diz isso: todo aquele que se exalta será humilhado. Ou seja, o público, o fariseu ficou, se exaltou: eu sou bom, eu não sou roubador. Poderia ser que não fosse, mas o único pecado na vida não é o de roubar, não. Eu não sou roubador, eu não sou isso, eu não sou aquilo, eu não sou nem como esse publicano. Eu sou bom, eu dou dízimo, eu estou na igreja sempre, eu faço e aconteço, faço caridade, dou esmolas. Aí eu me lembro que Jesus, certa feita, falou uma coisa para um fariseu, disse: olha, vocês devem fazer aquilo sem neglijar aquilo outro, ou seja, vocês devem dar o dízimo, sim, como manda as Escrituras, mas devem também dar amor, compreensão, respeito, serem caridosos. Então, são coisas que caminham juntas. Não adianta fazer uma coisa boa e 30 coisas ruins. Não adianta fazer uma coisa bonita e fazer um monte de porcaria depois, não. Isso é igual educação, é igual cultura, é igual, como é que nós podemos dizer, ética. Ou você tem ou você não tem. Podem compreender isso? Você não precisa ser um médico para ser educado, você pode ser uma pessoa humildezinha, financeiramente falando, mas ser educado. Podem compreender isto? Pois bem,
Porque todo aquele que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Veja como a coisa aqui se complicou para o fariseu. O fariseu ficou em maus pedaços aqui, em maus lençóis nessa aqui. Por quê? Porque ele se exaltou. Porque ele disse que era o bom. Irmãos, tem muita gente na igreja pensando assim. Tem muitas pessoas que frequentam as igrejas. Não estamos falando de uma igreja, ou da nossa, ou da dos outros, não. Estamos falando em geral. Não estamos aqui criticando nenhuma denominação. Estamos criticando o pecado. Podem compreender isso? Então tem pessoas assim, acham que são os bons, acham que estão por cima da carne seca, que fazem e acontecem. Devem fazer coisas boas, sim, mas porque o amor de Deus os impele a isso. E não porque queiram aparecer, como era o caso desse fariseu. Criticou, falou dos que estão errados mesmo, falou das suas virtudes, que são boas, dar dízimo, frequentar a igreja, estar na casa do Senhor é bom. Mas não é só isso que tem que fazer. Tem que ter temor a Deus, tem que compreender que é pecador, tem que ser humilde, porque, como disse Jesus, os humildes, os que se humilham, serão exaltados. Quando é que nós vamos ser exaltados? Na vida natural, às vezes até somos em termos, mas a verdadeira exaltação do crente será quando Cristo vier buscar a igreja. Olha que coisa maravilhosa. Você, meu irmão, minha irmã, subindo para encontrar com Cristo nas nuvens. E aqueles que te maltratavam, talvez, vão ficar aqui para ficar pecando, para ficar no fogo eterno do inferno. Podem compreender isso? No entanto, o outro que era considerado desonesto, veja bem, era considerado desonesto porque no trabalho dele havia essa facilidade de roubar, e ele roubava, ele não era 100% convertido, talvez, vamos dizer assim, não era como hoje, porque hoje nós vivemos o tempo da graça, onde Cristo já veio, já morreu por nós, e nós temos a consciência de que Cristo não quer que sejamos maus. Veja bem, antes era perante a sociedade, hoje é perante Deus. Isto apenas para explicar que o homem, com a morte dos cordeiros, dos animais, ele não ficava limpo perante Deus. Ele dava uma satisfação à sociedade, mas agora não. Agora Cristo morreu por nós. O Cordeiro Santo de Deus deu a vida por nós. Agora são outras conversas. E nós devemos compreender o ser humano a ponto de o ensinar, falar para o ser humano que ele precisa de Deus, mas mostrar com a nossa vida o que é ser um servo de Deus. Porque aí sim, se nos humilhamos agora, o Senhor nos exaltará. E é essa a lição que a igreja precisa ter no coração. Aquele que se exalta agora, eu sou bom, eu faço e aconteço, comigo é isso, comigo é aquilo, eu é que... E faz coisas erradas e desonestas e coisas que não dá nem para comentar. Mas aos olhos das pessoas que o seguem, eles procuram fazer bonito. Isso é coisa até muito para política. E entre nós, que políticos não nos ouçam, mas é a verdade, é um estilo usado pela política atual, vejam bem, atual. Já teve homens mais sérios na política, principalmente nesse país. Agora, vou dizer uma coisa, aquele que anda com humildade, aquele que diz, sim senhor, muito obrigado, Deus nos abençoe.
Aqueles que procuram ser sinceros nos seus negócios, nas suas práticas, e não vive acusando e falando mal dos outros, porque dar dízimo, jejuar, tudo isso é bom. Mas sem fazer as outras coisas erradas, mas não, fazer um monte de coisas erradas, depois fazer 2 ou 3 certas, não leva a nada. Ou você é certo, ou você é errado. Se está em Cristo e obedece à palavra do Senhor e busca a santidade e procura ser humilde na sua maneira de ser, tudo bem, está tudo em paz. Vai levar uma vida mansa diante de Deus. Mas se você quer se exaltar, bancar o bom, eu faço e aconteço, quem manda sou eu sou o melhor, aí você será humilhado, não exaltado. E a grande exaltação, como eu já disse, eu vou repetir, a grande exaltação e a grande humilhação será na vinda do Senhor. Porque os que são exaltados por Deus vão subir, encontrar com Cristo nas nuvens e habitar os céus, tudo já num corpo glorificado. Mas aqueles que vão ser humilhados nesse dia vão ficar. Vão olhar os crentes subir e eles vão ficar. E vão viver um inferno nessa terra. Então, meus amados, é melhor ser humilde. Podem compreender isso? Que Deus então os abençoe e os ajudem a ser mais mansos, a ser mais humildes, a andar em santidade na presença do Senhor. Vamos encerrar com uma oração. Se você compreendeu isso, onde você estiver, diga amém. Querido Deus e amado Pai, mais uma vez, Senhor, nos voltamos a Ti, agora para Te agradecer, Senhor, por esses momentos propícios, onde podemos, Senhor, passar para o Teu povo este ensinamento do Teu Filho, Senhor, que tanto bem nos faz. Pai querido, ajuda-nos, porque queremos guardar a Tua palavra no nosso coração, não apenas gravar na nossa mente, mas guardá-la no coração. E a diferença disso é não apenas saber, mas praticar. Porque quando a temos no coração, nós a praticamos. A Tua palavra mesmo diz que a nossa boca fala aquilo que o coração está cheio. E assim são os nossos atos. Nós praticamos atos os quais vêm do coração. Se vêm do coração colocados por Ti, Senhor, são atos bons. Mas se vêm atos do coração colocados por Satanás, obviamente não são bons. Senhor, abençoa o Teu povo. Ajuda o Teu povo a andar em santidade. Dá alegria e paz aos Teus filhinhos. Ajuda-os a conscientizar-se que aqui neste mundo não é exatamente o nosso lugar de regalo, o nosso lugar de prazer. A nossa alegria, o nosso prazer nesse mundo é Te adorar, é Te louvar, é Te bendizer. Vamos ter regalias, sim. Muitas alegrias haveremos de ter. Prazer enorme, por isso a Tua palavra chama de gozo eterno, quando habitarmos nos céus. Até lá, Senhor, dá-nos a humildade necessária para viver e andar em santidade na Tua presença. Abençoa os Teus filhinhos com saúde, com paz, com alegria e com prosperidade também. Toca no coração dos Teus filhinhos, Senhor. Abençoa esses jovenzinhos que levantaram a mão para Jesus agora no domingo, Senhor. Também aquela senhora. Abençoa essas pessoas e abençoa os que já estão na Tua casa e andando na Tua presença. Pai querido, a todos abençoa, guarda e dá um final de semana maravilhoso para cada um. E que a graça do Teu Filho Jesus, e que o Teu amor, a comunhão com o Teu Santo Espírito, ó Pai, esteja em nós e sobre nós, todos os dias das nossas vidas. É o que nós Te pedimos e agradecemos, em o nome do Senhor Jesus. Que você, onde está aí na sua casa, diga comigo, amém e amém. O Senhor te abençoe.